No século XVI, o Império Otomano atingiu o auge de seu poder tanto em terra quanto no mar. Durante a segunda metade desse século, eles estabeleceram com sucesso uma autoridade sólida no Mediterrâneo e mares interconectados. Com controle sobre o Mar Negro, o Mar Egeu e o Mar Vermelho, o Império Otomano mantinha um firme controle sobre a maioria do Mediterrâneo, berço das civilizações. No Mediterrâneo, onde havia dois estados que poderiam rivalizar com os turcos, Espanha e Veneza. Participando da competição com esses estados, os otomanos conseguiram vitórias significativas em algumas ocasiões. Desenvolvendo sua marinha em meio à competição, o Império Otomano realizou frequentes expedições ao longo das costas da Espanha, França e Itália. Enquanto dominavam o Mediterrâneo Oriental e a costa norte da África, os otomanos também saqueavam frequentemente o Mediterrâneo Ocidental. No entanto, eles não consideravam aventurar-se no Oceano Atlântico. Assim como Veneza, os otomanos não tinham interesse no Oceano Atlântico, pois eram estados mediterrâneos. Além disso, o oceano estava muito longe da principal área de expansão dos turcos e não era uma região crucial para seus interesses econômicos. Embora os turcos, impulsionados pela aventura pessoal e pelo desejo de saquear, ocasionalmente enviassem pequenas frotas e corsários, ou piratas, em direção ao oeste além do Estreito de Gibraltar, eles não recebiam ordens de Istambul. Esses pequenos grupos de saque, agindo de forma independente, zarpariam para o oeste sempre que encontrassem oportunidades contra as frotas cristãs. Em 1535, eles até desembarcaram no Golfo de Cádiz e bombardearam a cidade de Faro. Essa ocorrência rara indica que, embora infrequentemente, os otomanos realmente estenderam seu alcance ao Oceano Atlântico. Marat Reis, um marinheiro otomano de origem neerlandesa, teve expedições oceânicas no início do século XVII. Conhecido como um dos piratas mais famosos do século e chamado de Capitão dos Estreitos, o pequeno Marat Reis realizou numerosos saques no Mediterrâneo e no Atlântico. Às vezes, protegendo os interesses de sua terra natal, a Holanda, esse marinheiro se tornou o personagem principal de muitas histórias de piratas. Partindo com uma pequena frota em 1617, Marat Reis saqueou a famosa Ilha da Madeira, ao largo da costa da África, conhecida por seus vinhos, e retornou depois de capturar 1200 prisioneiros em vez de saquear. Expandindo suas atividades posteriormente, Marat Reis, com confiança, empreendeu uma expedição aventureira no Atlântico Norte. O saque mais famoso de Marat Reis foi a expedição à Islândia de 1627, realizada com uma frota composta por alguns poucos barcos pequenos. Partindo de Argel por iniciativa própria, o marinheiro passou primeiro pelo estreito, evitando ataques, cruzou o Canal da Mancha. Infiltrando-se no Mar do Norte e alcançando as costas da Dinamarca e Noruega, o marinheiro ancorou na Islândia em 20 de junho de 1627. Os corsários operaram ao longo das costas da Islândia por 26 dias, capturando cerca de 400 prisioneiros e obtendo um botim significativo. Em seguida, não perderam tempo e retornaram ao local de punição em um mês. No entanto, um padre chamado F. G. Wilson foi capturado e levado para o norte da África nesse saque, depois voltou para sua terra natal e documentou os eventos. O povo da Islândia foi afetado pelo saque dos piratas otomanos, e compuseram baladas para os indivíduos sequestrados. O incidente influenciou a estrutura cultural da Islândia, que estimava ter uma população de cerca de 60 mil naquela época. Os piratas otomanos, apesar de suas diversas origens étnicas, não se limitaram apenas à Islândia. Eles desembarcaram na ilha de Lundi, no canal de Bristol, e construíram infraestrutura nesta área. Os navios que partiam daqui atacavam repetidamente portos como Bristol na Inglaterra, Calypso, Cork e Baltimore na semífera Irlanda, capturando alguns navios holandeses e ingleses. James e seu filho Charles se instalaram na ilha, localizada a 10 km da costa,
em um esforço para encerrar as atividades desses piratas. Ao longo do século XVII, a parte ocidental da Península Ibérica e as regiões mais ao norte foram alvo dos saques de pequenas frotas otomanas. Esses capitães piratas podiam ter diferentes origens étnicas, como turcos, ingleses, dinamarqueses, neerlandeses, franceses e italianos. Alguns estados enfraqueceram devido às atividades saqueadoras dos piratas otomanos, o que diminuiu seu poder marítimo e econômico. Entre 1610 e 1621, em 8 anos, 936 navios de guerra e comércio chegaram ao porto de Argel. Pode-se compreender o quanto a potência naval otomana estava envolvida em aventuras no Oceano Atlântico. As proezas dos piratas otomanos nesse mar não eram particularmente do interesse do poder naval otomano.